O som do meu corpo caindo pelos degraus da escada ainda ecoa na minha memória. Primeiro veio o empurrão nas minhas costas. Depois a sensação de que o chão havia desaparecido sob meus pés. Cada batida contra os degraus de madeira marcou um novo hematoma em minha pele enrugada. O estalo seco quando meu braço se quebrou foi o som da minha dignidade sendo arrancada de mim. Mas o que mais me cortou foram as palavras que ouvi enquanto estava caída no piso frio do hall de entrada da casa que construí com tanto sacrifício. Isso foi uma lição, sua velha inútil. Agora vá pagar as contas. Essa voz não pertencia a um assaltante ou a um estranho qualquer. Era a voz do meu único filho, Marcelo, o mesmo que carreguei em meu ventre por 9 meses, que amamentei, que ensinei a andar, a falar, a ser gente. E ao lado dele, rindo como se assistisse a uma comédia de 5ª categoria, estava Patrícia, minha nora, com aquele sorrisinho cínico que sempre me incomodou desde o primeiro dia em que a conheci. Me chamo Berenice Carvalho, tenho 68 anos, e nunca imaginei que ao entrar na 3ª idade, enfrentaria a maior decepção da minha vida pelas mãos do meu próprio sangue. Naquele momento, deitada ao pé da escada do sobrado que comprei com o suor do meu trabalho de confeiteira por mais de 3 décadas, com dores atravessando cada centímetro do meu corpo, algo dentro de mim mudou. Não foi apenas meu braço que se partiu naquela queda, foi também minha inocência maternal. Ribeirão Preto sempre me pareceu um lugar tranquilo para envelhecer. As ruas arborizadas do Jardim Paulista, o movimento moderado, os vizinhos que se conhecem pelo nome. Minha casa ficava a apenas 10 minutos da confeitaria Doces Memórias, onde dediquei 35 anos da minha vida criando bolos e doces que marcaram aniversários, casamentos e formaturas de gerações de famílias locais. Viúva há 5 anos, vi minha vida mudar quando meu marido Arnaldo partiu. Ele sempre cuidou das finanças, me protegeu, foi meu porto seguro. Com sua partida, Marcelo começou a aparecer com mais frequência, oferecendo ajuda para administrar o que chamava de burocracia complicada demais para você, mãe. No início, confesso que me sentia amparada. Marcelo era gerente do Banco Nacional, tinha conhecimento financeiro, vestia ternos impecáveis, falava com aquela segurança que só os homens que lidam com dinheiro parecem ter. Achei que era um presente ter um filho tão capacitado para me orientar na velhice. Que engano cruel. As visitas semanais logo se transformaram em supervisão constante. Os conselhos viraram ordens. A preocupação se revelou controle. Percebi tarde demais que cada documento que ele me trazia para assinar diminuía minha autonomia. Transferências bancárias para investimentos seguros que nunca vi retorno. Cartões de crédito novos em meu nome que nunca ficavam comigo. Extratos que não me eram mostrados. Quando comecei a questionar, vieram os suspiros impacientes. Depois, as respostas atravessadas. Em seguida, os gritos. Por fim, os empurrões acidentais. Tudo escalando como uma receita de bolo que vai crescendo no forno. Só que essa receita era de dor e humilhação. Naquela fatídica tarde de terça-feira, Marcelo apareceu sem avisar com uma pilha de documentos. Entre eles, uma procuração que me daria mais tranquilidade, segundo suas palavras melosas. Bastou uma leitura rápida para perceber que o documento lhe daria plenos poderes sobre tudo o que possuía. A casa, minhas economias, até a pequena chácara que herdei de meus pais em Sertãozinho. Não vou assinar isso, disse com uma firmeza que há muito não demonstrava. Vi seu rosto transformar-se, a máscara do filho atencioso desmoronando para revelar algo que me assustou. Você precisa parar de ser teimosa. Não entende nada de dinheiro, sempre foi uma simples confeiteira. Papai cuidava de tudo porque sabia que você não tem capacidade. Disparou com veneno na voz. Aquilo feriu profundamente. Em nosso casamento, Arnaldo e eu éramos parceiros. Se ele cuidava das finanças, era porque eu passava 12 horas por dia no meu estabelecimento, garantindo nosso sustento. Levantei-me da poltrona da sala, segurando o documento em mãos. Simples confeiteira que pagou sua faculdade de economia e o financiamento do seu primeiro apartamento. Não assino isso e quero ver meus extratos bancários amanhã mesmo. Falei enquanto rasgava o papel em 2. Foi então que aconteceu.
Marcelo avançou contra mim com uma fúria que jamais tinha testemunhado. Patrícia, que observava tudo da entrada da sala, não moveu um dedo para me defender. Senti as mãos dele nas minhas costas, o impulso, a falta de equilíbrio e depois o vazio. Os segundos da queda pareceram eternos. Tombei pelos degraus como uma boneca de pano, incapaz de me proteger. Quando finalmente parei no piso, a dor aguda no braço esquerdo me informou que algo estava muito errado. Tentei me levantar, mas não consegui. De cima da escada, Marcelo me olhava, não como um filho olha para uma mãe ferida, mas como um predador observa sua presa. Foi aí que ele disse aquelas palavras que ficaram marcadas a ferro em minha memória. Patrícia soltou uma risadinha e murmurou algo como: "Ela finalmente entendeu quem manda." Os dois permaneceram lá em cima, me observando, sem oferecer ajuda. Foi minha vizinha Clotilde que me socorreu. Ela tinha vindo me trazer um bolo de fubá e ouviu meus gemidos pela janela lateral. Ao ver meu estado, chamou uma ambulância imediatamente. Marcelo e Patrícia inventaram uma história sobre eu ter tropeçado sozinha, mas o olhar de Clotilde me dizia que ela não acreditava naquela versão. No Hospital São Lucas, enquanto o doutor Roberto Siqueira engessava meu braço, algo dentro de mim se fortalecia. Cada dor que sentia alimentava uma determinação que eu não sabia que ainda existia em mim. Foi ali, deitada naquela maca fria, observando os enfermeiros irem e virem, que decidi. Meu filho tinha me subestimado gravemente. Ele pensava que havia quebrado apenas meu braço, mas na verdade tinha despertado uma força adormecida dentro de mim. Enquanto fingia aceitar os cuidados falsos que ele e Patrícia agora demonstravam na frente dos médicos, comecei a traçar mentalmente os primeiros passos do que viria a ser minha vingança silenciosa. O que Marcelo ainda não sabia é que se ele havia aprendido a calcular juros e administrar contas bancárias, eu tinha aprendido algo muito mais valioso em meus quase 70 anos de vida: paciência. E como qualquer boa confeiteira sabe, algumas receitas precisam descansar antes de irem ao forno. Mal podia ele imaginar que aquela velha inútil daria a ele a lição mais importante de sua vida. Uma lição que ele jamais esqueceria. Após 5 dias internada no Hospital São Lucas, voltei para casa com um gesso pesado no braço esquerdo, uma receita de analgésicos e uma determinação silenciosa guardada no peito. Marcelo insistiu que eu ficasse em seu apartamento no centro da cidade, alegando que seria mais fácil cuidar de mim por lá, mas recusei firmemente. Clotilde, minha vizinha e amiga de décadas, se ofereceu para dormir em meu quarto de hóspedes por algumas semanas. Seu olhar vigilante manteve meu filho e minha nora à distância. "A senhora tem certeza que caiu sozinha?" perguntou o Dr. Roberto enquanto assinava minha alta hospitalar. Havia desconfiança em seus olhos experientes. Médicos como ele, com quase 30 anos atendendo na ortopedia, reconhecem quando uma fratura não combina com a história contada. Apenas desviei o olhar. Ainda não estava pronta para denunciar meu próprio filho. Apesar de tudo, as lembranças do menino que um dia ele foi ainda pesavam em meu coração. Marcelo correndo pelo quintal com seu uniforme escolar. Marcelo soprando velhinhas em seu 10º aniversário. Marcelo recebendo o diploma da faculdade com lágrimas nos olhos, agradecendo meu esforço para pagar seus estudos. Como aquele menino tinha se transformado neste homem cruel? A resposta veio aos poucos, como peças de um quebra-cabeça doloroso se encaixando durante minha recuperação. Enquanto permanecia quieta em minha poltrona preferida, fingindo estar entorpecida pelos medicamentos, ouvia as conversas de Marcelo ao telefone no escritório. Fragmentos que formavam um quadro alarmante. O problema é que ela começou a fazer perguntas sobre as transferências. Não, ela não tem acesso aos extratos. Eu garanti isso. A venda da chácara está quase concluída. Ela nem sabe que assinamos a procuração. Sim, usei aquela técnica que você mencionou. Folhas intercaladas com contratos diferentes. Meu coração apertou ao compreender a extensão de sua traição. Ele havia falsificado minha assinatura ou me enganado para assinar documentos escondidos entre outros papéis inofensivos. A chácara em Sertãozinho, herança dos meus pais,
Estava sendo vendida sem meu consentimento real. E quando pretende transferi-la para o asilo? A voz de Patrícia surgiu no corredor, fazendo meu sangue gelar. Depois que liquidarmos o sobrado. Já tenho um comprador interessado. Aquele construtor que quer demolir este quarteirão inteiro para erguer um prédio. Ofereceu um bom valor, mas precisamos que ela assine a escritura. E se ela resistir novamente? Houve uma pausa que pareceu durar uma eternidade. Aí teremos que considerar a interdição judicial. Tenho um amigo no fórum que pode acelerar o processo, declarando-a incapaz de administrar a própria vida. Naquele momento, algo morreu dentro de mim. Talvez o último resquício de esperança de que houvesse algum amor filial escondido sob suas ações. Mas, ao mesmo tempo, uma nova Berenice nasceu. Uma mulher que jamais permitiria ser vítima novamente. Esperei que a casa adormecesse para ligar para minha neta Isabela, a única no círculo familiar em quem ainda confiava. Aos 17 anos, ela já demonstrava uma maturidade surpreendente e, mais importante, nunca escondeu seu desgosto pelo comportamento dos pais. Vó, eu sabia que algo estava errado. Pai tem estado estranho, trazendo coisas caras para casa sem explicação. Mês passado apareceu com um Rolex novo. E semana passada a mamãe estava falando sobre uma viagem para Paris que eles vão fazer em dezembro. Isabela, preciso da sua ajuda, mas tem que ser nosso segredo. Seu pai não pode desconfiar. A voz embargou ao pedir ajuda à minha neta. Nunca imaginei que chegaria a este ponto, transformando uma adolescente em cúmplice contra seu próprio pai. Mas Isabela parecia estranhamente aliviada por poder agir. Vó, eu vejo como eles tratam a senhora. Isso não é certo. Me diga o que posso fazer. Meu primeiro passo foi recuperar o controle da informação. Isabela se tornou meus olhos e ouvidos. Usando a desculpa de fazer trabalhos escolares, passava horas em minha casa, trazendo informações preciosas. Descobri que Marcelo havia convencido o gerente da agência bancária de que eu sofria de demência inicial, e por isso ele precisava administrar minhas finanças. A mesma história havia sido contada para familiares distantes e conhecidos. Enquanto isso, minha confeitaria, fechada desde que adoeci há 3 anos, estava sendo negociada para venda sem meu conhecimento. O imóvel onde funcionava o Doces Memórias, um casarão antigo próximo ao centro que comprei com tanto sacrifício, seria convertido em mais uma loja de rede nacional. Décadas de história apagadas com uma assinatura falsificada. Durante aquelas semanas, Marcelo aparecia diariamente em minha casa, sempre com novos documentos, sempre com sorrisos falsos e palavras doces, que agora soavam como veneno em meus ouvidos. Mãezinha, precisamos falar sobre a manutenção desta casa. Está ficando muito cara para a senhora. Tenho uma proposta interessante de um comprador. Mãe, estou preocupado com sua segurança morando sozinha. Conheci uma residência para a terceira idade maravilhosa, com enfermeiras 24 horas e atividades recreativas. Cada sugestão vinha embrulhada em falsa preocupação. Cada argumento construído para me fazer sentir incapaz. A técnica era sempre a mesma. Diminuir minha autoconfiança, exagerar os problemas da vida independente, apresentar a solução que o beneficiaria como o único caminho possível. Em uma dessas visitas, enquanto ele falava sobre como eu não precisava mais me preocupar com dinheiro, Patrícia mexia em seu celular, completamente desinteressada. De repente, ela olhou para Marcelo com urgência. O pessoal da Espanha respondeu. Aceitaram o valor. Vi o olhar que trocaram, aquela cumplicidade que não incluía consideração alguma por mim. Mais tarde, Isabela me contou que eles estavam negociando a compra de uma casa de veraneio em Málaga, na Espanha. Com meu dinheiro, é claro. Foi através de Isabela que também descobri a extensão dos problemas de Marcelo. Ele não estava apenas desviando minhas economias. Havia um esquema muito maior em andamento. Como gerente do Banco Nacional, aprovava empréstimos para empresas fantasmas, dirigidas por seu amigo Henrique Duarte. O dinheiro desapareceria em seguida, dividido entre os dois. Usava meus recursos como garantia para algumas dessas operações, colocando não apenas meu patrimônio em risco, mas sua própria liberdade. Encontrei essas planilhas no computador dele, vó. Isabela me mostrou cópias impressas escondidas na mochila escolar. Não entendo tudo,
mas sei que são valores enormes. Os números eram assustadores. Centenas de milhares de reais movimentados em transações suspeitas. Nomes de empresas que pareciam legítimas à primeira vista, mas que uma pesquisa rápida revelava serem fachadas sem atividade real. Em uma das colunas, meu nome aparecia várias vezes, associado a garantias operacionais. Ele está cavando a própria cova, murmurei para mim mesma. Numa tarde de quinta-feira, enquanto Marcelo estava no trabalho, decidi dar um passo arriscado. Com a ajuda de Clotilde, fui até o segundo cartório de notas de Ribeirão Preto. Precisava saber exatamente quais documentos haviam sido registrados em meu nome. A funcionária, uma senhora de cabelos grisalhos chamada Dirce, era antiga conhecida. Durante anos encomendou bolos da minha confeitaria para os aniversários dos netos. Dona Berenice, quanto tempo? O que aconteceu com seu braço? Caí da escada, Dirce. A idade chega para todos nós. Respondi com um sorriso fraco. Preciso de sua ajuda. Quero verificar se há alguma procuração ou documento recente em meu nome. Ela hesitou brevemente. Seu filho esteve aqui várias vezes nos últimos meses. Registrou uma procuração com poderes bastante amplos. Meu coração disparou. Você poderia me mostrar uma cópia? Claro, um momento. O documento que ela me entregou minutos depois era muito pior do que eu imaginava. A procuração dava a Marcelo poderes irrestritos para vender imóveis, movimentar contas, contrair empréstimos, tudo em meu nome. A assinatura no papel parecia minha, mas tinha certeza absoluta que jamais havia autorizado tal documento. Isso foi registrado quando? Perguntei, tentando controlar o tremor na voz. Há aproximadamente 3 meses. Respondeu Dirce, agora visivelmente desconfortável. Está tudo bem, dona Berenice? A senhora parece pálida. Apenas cansada, Dirce. A recuperação tem sido difícil. Saí do cartório com a certeza de que precisava agir rapidamente. Marcelo não estava apenas roubando minhas economias. Estava sistematicamente se apropriando de tudo que construí durante uma vida de trabalho. A casa onde criei meu filho, a confeitaria que alimentou minha família, a chácara que pretendia deixar como herança para minha neta, tudo estava escorrendo por entre meus dedos, enquanto eu permanecesse passiva. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras dele ecoavam em minha mente. Isso foi uma lição, sua velha inútil. A humilhação do empurrão, a dor da queda, o desamparo que senti, tudo se transformava agora em combustível para minha determinação. Na manhã seguinte, com o braço ainda engessado e o corpo dolorido, pedi que Clotilde me acompanhasse até a 3ª Delegacia de Proteção ao Idoso. Era hora de buscar ajuda profissional. A delegacia funcionava em um prédio simples, com paredes descascadas e ar-condicionado barulhento. Na recepção, uma jovem policial ouviu meu relato inicial com atenção profissional. Minutos depois, fui encaminhada para uma sala nos fundos, onde conheci a pessoa que mudaria o rumo dessa história, Fernanda Macedo, assistente social especializada em casos de abuso contra idosos. Fernanda tinha 41 anos, cabelos castanhos presos em um coque severo e olhos que pareciam ver através das mentiras. Não demonstrou surpresa com meu relato. Para ela, histórias como a minha eram tristemente comuns. Senhora Berenice, o que está descrevendo configura abuso patrimonial e físico contra idoso, crimes previstos no Estatuto do Idoso. Podemos iniciar uma investigação formal, mas preciso ser sincera. Processos contra familiares são complexos e demorados. Muitas vezes, quando a justiça age, o dano patrimonial já está consumado. Quanto tempo levaria? Meses, talvez 1 ano ou mais, e seu filho provavelmente seria notificado logo no início do processo. Aquilo me preocupou. Se Marcelo soubesse que eu estava agindo legalmente contra ele, poderia acelerar seus planos ou tomar medidas mais drásticas. Existe algum outro caminho? Perguntei, tentando não demonstrar meu desespero. Fernanda hesitou, olhando para os lados como se verificasse se estávamos realmente a sós. Oficialmente, devo seguir o protocolo, mas extraoficialmente, conheço alguém que pode ajudar. Um advogado que trabalha com casos como o seu pro bono. Ele tem métodos um pouco não convencionais, mas eficientes. Foi assim que conheci o Dr. Paulo Tavares.
Aos 55 anos, com cabelos grisalhos e um terno discreto, não parecia o tipo de advogado que adotaria abordagens heterodoxas. Seu escritório no edifício Camargo era simples, sem a ostentação típica dos grandes escritórios de advocacia. Nos reunimos no dia seguinte, com Clotilde sempre ao meu lado como testemunha silenciosa. Dona Berenice, vou ser direto, ele disse após ouvir minha história completa. O que seu filho está fazendo é criminoso em múltiplos níveis. A falsificação de documentos, o desvio de recursos, o abuso físico, tudo isso pode levá-lo à prisão. No entanto, o processo convencional pode demorar tanto que, quando a justiça agir, seus bens já terão sido liquidados. E qual é a alternativa, doutor? Uma armadilha. Usaremos as próprias ações dele para expô-lo. Mas para isso, a senhora terá que continuar vulnerável por mais algum tempo. Terá que fingir que não sabe de nada e deixá-lo pensar que está vencendo. O plano que o Dr. Paulo esboçou naquela tarde era audacioso e arriscado. Exigiria paciência, astúcia e uma atuação digna de prêmio. Eu teria que fingir estar cada vez mais frágil e confusa, dando a Marcelo a falsa segurança de que seu plano estava funcionando. Enquanto isso, recolheríamos provas de suas atividades ilícitas, tanto contra mim quanto no banco onde trabalhava. E se ele tentar me internar à força? Perguntei, expressando meu maior temor. Não chegará a esse ponto, garantiu o Dr. Paulo. Temos a seu favor o fato de que seu filho está cometendo crimes financeiros no banco. Esse é nosso trunfo. Se conseguirmos provas disso, teremos poder de barganha. Ele não arriscaria uma investigação completa. Deixei o escritório naquela tarde com sentimentos contraditórios. Por um lado, havia uma luz no fim do túnel, um plano concreto para recuperar minha vida. Por outro, a dor de saber que precisaria armar uma cilada para meu único filho era quase insuportável. Será que estou fazendo a coisa certa? Perguntei a Clotilde enquanto voltávamos para casa. Ela segurou minha mão com firmeza. Berenice, você não está apenas lutando por sua dignidade. Está mostrando ao Marcelo que ações têm consequências. Talvez seja a última lição que você possa dar a ele como mãe. Aquelas palavras ecoaram profundamente. Talvez Clotilde tivesse razão. Talvez esta fosse minha última chance de ensinar algo valioso ao homem que criei. A lição de que respeito, dignidade e honestidade não são valores negociáveis, nem mesmo por dinheiro. Naquela noite, enquanto observava as fotos de família na estante da sala, Marcelo criança, adolescente, adulto, sempre sorrindo para a câmera, tomei minha decisão final. Não permitiria que ele destruísse não apenas meu patrimônio, mas também meu espírito. O tabuleiro estava montado, as peças posicionadas. O jogo pelo meu futuro estava apenas começando. E eu, a velha inútil que ele tanto desprezava, estava prestes a dar o primeiro lance. A primeira semana após minha decisão foi a mais difícil. Cada vez que Marcelo entrava em minha casa com aquele sorriso falso, precisava conter o impulso de confrontá-lo. Ao invés disso, comecei a interpretar o papel da minha vida. A mãe frágil e confusa que ele queria que eu fosse. Filho, que bom que veio. Estou tão esquecida ultimamente. Murmurei certa manhã, deliberadamente deixando cair minha xícara de chá no chão da cozinha. Vi o brilho nos olhos dele. Uma mistura de satisfação e desdém que fez meu estômago revirar. Marcelo rapidamente pegou o telefone para mostrar a Patrícia. Está vendo o que eu disse? Ela mal consegue segurar uma xícara. Vamos precisar acelerar nossos planos. Aquela pequena encenação foi apenas o começo. Com orientações cuidadosas do Dr. Paulo, elaboramos uma estratégia meticulosa. Fernanda Macedo, a assistente social, me ensinou técnicas usadas por investigadores para documentar abusos sem levantar suspeitas. Mantenha um diário detalhado, ela instruiu. Anote datas, horários, quem estava presente e o que foi dito. Esconda-o onde seu filho jamais procuraria. Escolhi o forro de uma velha almofada bordada, daquelas que jovens modernos como Marcelo considerariam antiquadas demais para despertar qualquer interesse. Ali, noite após noite, registrava cada conversa, cada documento apresentado, cada transação suspeita que descobria. Durante minha recuperação no hospital,
Ouvi por acaso uma enfermeira mencionar que o Dr. Roberto Siqueira estava prestes a se aposentar após 30 anos como ortopedista. Uma ideia começou a se formar em minha mente. Dr. Roberto, chamei-o durante uma consulta de acompanhamento quando estávamos a sós. O senhor se lembra das circunstâncias da minha fratura? Ele ajustou os óculos, estudando-me com atenção. Lembro-me que a explicação não condizia com o tipo de fratura, dona Berenice. E se eu dissesse que não foi um acidente? Nos 30 minutos seguintes, contei-lhe toda a verdade. Sobre o empurrão, as ameaças, o plano de Marcelo para se apropriar de tudo que me pertencia. Preciso de um aliado médico, doutor. Alguém que possa confirmar que estou em pleno gozo das minhas faculdades mentais, caso meu filho tente me declarar incapaz. Dr. Roberto não hesitou. Tenho quase 4 décadas de medicina e nunca me intimidei com familiares abusivos. Pode contar comigo. Aquela consulta rendeu mais que apoio médico. Ganhei também um laudo detalhado atestando minha plena capacidade cognitiva, datado e guardado no consultório dele para quando precisássemos. Enquanto isso, minha neta Isabela se tornava peça fundamental na coleta de provas. Com a habilidade típica de sua geração para a tecnologia, conseguiu fotografar documentos no escritório de Marcelo em casa, sem deixar rastros. Vó, encontrei algo estranho. Ela sussurrou numa tarde enquanto fingia me ajudar com exercícios de fisioterapia para meu braço. Marcelo e Patrícia estavam na sala, discutindo a venda da minha chácara. Isabela mostrou em seu celular fotos de extratos bancários e transferências feitas para contas em paraísos fiscais. Todas partindo da agência onde Marcelo trabalhava, todas sem justificativa clara nos documentos. Tem mais. Ela continuou, deslizando para a próxima imagem. Encontrei um pendrive escondido numa caixa de sapatos no closet dele. Consegui copiar parte do conteúdo. As informações eram bombásticas. Uma lista de clientes da agência bancária com altos investimentos, anotações sobre suas rotinas, momentos de vulnerabilidade e valores que poderiam ser redirecionados, sem levantar suspeitas imediatas. Isabela, isso é extremamente perigoso, alertei, genuinamente preocupada. Seu pai não está apenas roubando sua velha avó, ele está envolvido em um esquema muito maior. Naquela noite, após Isabela voltar para casa com os pais, liguei para o doutor Paulo de um telefone pré-pago que Clotilde havia comprado para nossas comunicações seguras. Doutor, a situação é mais complexa do que imaginávamos. Meu filho está desviando dinheiro de clientes do banco. Estamos falando de um esquema que pode envolver milhões. Houve um longo silêncio na linha. Finalmente, o advogado respondeu. Isso muda tudo, dona Berenice. O que seu filho está fazendo não é apenas contra a senhora, mas contra dezenas de pessoas. Precisamos envolver mais alguém. E foi assim que Larissa Bonfim entrou em nosso círculo de confiança. Gerente sênior do Banco Nacional, supervisionava indiretamente o trabalho de Marcelo. Aos 50 anos, era conhecida por sua integridade inabalável e olhar aguçado para irregularidades. O encontro aconteceu no Residencial Aurora, uma casa de repouso de alto padrão onde supostamente eu estava considerando me mudar. Uma história de cobertura perfeita caso Marcelo ou algum informante nos visse juntas. Larissa ouviu atentamente enquanto o Dr. Paulo apresentava nossas suspeitas, respaldadas pelas evidências coletadas por Isabela. Tenho observado algumas inconsistências nas operações da agência do seu filho nos últimos 6 meses. Ela confirmou, sua voz profissional mal disfarçando a indignação. Pequenas discrepâncias que, isoladamente, poderiam passar por erros operacionais. Mas quando vistas em conjunto, ele está roubando os clientes do banco? Perguntei diretamente. Acredito que sim, e usando uma técnica sofisticada. Ele identifica contas com movimentação irregular, pessoas que não verificam seus saldos diariamente, e faz pequenas transferências que raramente são notadas. Quando são, alega erro do sistema e estorna. Mas para cada questionamento, provavelmente há dezenas de desvios não percebidos. A confirmação de minhas suspeitas foi um golpe, mesmo já estando preparada. Uma coisa era saber que meu filho me roubava, dor já suficientemente grande para uma mãe.
Outra completamente diferente era descobrir que ele havia se tornado um criminoso sistemático, vitimando pessoas que confiavam nele profissionalmente. Como podemos provar isso definitivamente? Perguntou o Dr. Paulo. O banco tem protocolos para investigações internas, explicou Larissa. Posso iniciar uma auditoria discreta, mas precisamos ser estratégicos. Se ele perceber que está sendo investigado, pode destruir evidências ou fugir. Foi Clotilde quem sugeriu a ideia que mudaria completamente nosso jogo. Até então, silenciosa em seu canto, a sempre discreta vizinha que acompanhava minha vida há décadas, falou com uma clareza surpreendente. Por que não usamos a ganância dele contra ele mesmo? Berenice poderia deixar escapar algo sobre um dinheiro secreto, uma reserva que ninguém conhece, algo tão tentador que ele se exporia completamente para conseguir. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela voz entusiasmada do Dr. Paulo. Uma isca. Brilhante, senhora Clotilde. Absoluta e perfeitamente brilhante. Nos dias seguintes, refinamos esse plano em cada detalhe. Eu criaria uma história sobre uma reserva secreta que meu falecido marido Arnaldo havia escondido do fisco. Ouro, joias e dinheiro em espécie guardados em um local que apenas eu conhecia. O tipo de tesouro que faria os olhos de qualquer pessoa gananciosa brilharem de cobiça. Mas precisa ser crível, alertou Larissa. Seu filho trabalha com finanças. Ele vai fazer perguntas específicas. Deixem comigo, respondi com uma confiança renovada. Conheci Arnaldo por 45 anos. Sei exatamente como construir essa história. A oportunidade para plantar a semente veio mais cedo do que esperávamos. Numa tarde chuvosa de sexta-feira, Marcelo apareceu inesperadamente, visivelmente agitado. Mãe, precisamos resolver a questão da casa. O comprador está impaciente. Sentei-me na poltrona da sala, o braço ainda engessado apoiado no descanso, e olhei para a janela com expressão distante, como se perdida em lembranças. Sabe, seu pai estaria tão desapontado. Ele revirou os olhos, impaciente. Mãe, não comece com isso. Estamos falando de negócios, não de sentimentos. Seu pai sempre foi tão cuidadoso com nosso futuro, tão meticuloso com seus segredos. Percebi que havia capturado sua atenção. Marcelo se aproximou, subitamente interessado. Que segredos? Sorri internamente. O peixe havia mordido a isca. Nada, nada. Coisas do passado. Seu pai tinha seus métodos para guardar o que valorizava. Estamos falando de dinheiro, mãe? Ele tentou soar casual, mas a ganância em sua voz era palpável. Fingi hesitação. Depois confidenciei. Seu pai não confiava totalmente em bancos, você sabe. Não depois da inflação dos anos 80, quando perdemos tanto. Vi a mudança em seus olhos. Aquele brilho predatório que havia aprendido a reconhecer. Continuei, cuidadosamente dosando cada palavra. Ele sempre dizia que um homem prudente nunca coloca todos os ovos na mesma cesta. Especialmente quando o governo pode mudar as regras a qualquer momento. Marcelo sentou-se ao meu lado. Sua irritação anterior completamente esquecida. Mãe, você está me dizendo que papai guardou dinheiro em algum lugar? Fora do banco? Levei a mão à boca como se tivesse falado demais. Eu não deveria comentar sobre isso. Foi um segredo que levei a vida toda. Você pode confiar em mim. Ele insistiu, sua voz agora melíflua. Sou seu filho. Se existe algum recurso da família que não está protegido adequadamente, é meu dever ajudar. Olhei para a foto de Arnaldo na estante, fingindo buscar a aprovação do além. Seu pai converteu parte significativa de nossos recursos em ouro e dólares ao longo dos anos. Dizia que era nosso seguro contra qualquer crise. E onde está esse seguro? Marcelo mal conseguia disfarçar sua ansiedade. Em um lugar seguro, respondi vagamente. Arnaldo era muito metódico com isso. Mãe, você precisa me dizer onde está. E quanto estamos falando? 1.000? 10.000? Mais? Sorri misteriosamente. Seu pai comprava pequenas quantidades regularmente por quase 30 anos. Nunca contabilizamos o total. Mas a última vez que verificamos, antes dele adoecer, bem, digamos que é o suficiente para viver confortavelmente por muito tempo. Vi o cálculo rápido em seus olhos. A multiplicação mental de décadas de pequenas aquisições transformando-se em uma fortuna considerável. E você verifica esse
Tesouro com frequência? Perguntou, tentando soar desinteressado. Não desde que seu pai faleceu. Não tenho tido forças para mexer nisso. Foi o suficiente por aquele dia. Plantada a semente, era preciso deixá-la germinar naturalmente. Mudei de assunto, fingindo cansaço. E logo Marcelo se despediu, não sem antes prometer voltar no dia seguinte, para conversar mais sobre a casa. Assim que ele saiu, liguei para o Dr. Paulo. A isca foi lançada. Ele mordeu com força. Excelente. Agora precisamos preparar o próximo passo. A senha vai ser verificar o tesouro. Quando disser isso ao telefone, saberemos que Marcelo está pedindo para ver o dinheiro. Nesse momento, colocaremos o plano B em ação. Nas semanas seguintes, alimentei cuidadosamente a ganância de Marcelo com pequenas doses de informação. Mencionava casualmente como Arnaldo desconfiava do sistema financeiro, como mantinha registros meticulosos em um caderno especial, como havíamos escolhido juntos os esconderijos. Cada detalhe cuidadosamente fabricado para soar autêntico. Enquanto isso, Larissa conduzia sua investigação discreta no banco. Doutor. Paulo preparava a documentação legal necessária para anular a procuração fraudulenta. Fernanda reunia evidências do abuso patrimonial. E Dr. Roberto fortalecia seu laudo sobre minha plena capacidade mental. O cerco se fechava lentamente ao redor de Marcelo. Mas ele estava ocupado demais perseguindo o tesouro imaginário para perceber. A verdadeira surpresa veio de Isabela. Numa tarde em que visitava minha casa para supostamente me ajudar com a fisioterapia, ela trouxe uma revelação perturbadora. Vó, acho que pai está planejando algo mais grave. Ouvi ele e mamãe conversando sobre alterar sua medicação. Algo sobre torná-la mais receptiva. Um calafrio percorreu minha espinha. Eles falaram em me drogar? Não diretamente, mas... Sim, foi o que entendi. Ele mencionou um remédio que o Dr. Franco receitou para o avô da Patrícia antes dele ser internado. Algo que o deixou mais fácil de lidar. A informação era alarmante o suficiente para acelerar nossos planos. Liguei para o doutor. Paulo, imediatamente. Precisamos agir logo. Meu filho pode estar planejando me dopar para conseguir o que quer. Dona Berenice, estamos quase prontos, mas precisamos de mais alguns dias para finalizar a documentação. A senhora consegue manter a atuação por mais uma semana? Vou precisar de ajuda, admiti. Não posso comer ou beber nada que ele ou Patrícia me ofereçam. Foi Clotilde quem encontrou a solução. Ela se mudaria temporariamente para minha casa, alegando que eu havia caído novamente e precisava de supervisão constante. Sua presença constante dificultaria qualquer tentativa de adulterar minha comida ou medicação. O plano funcionou perfeitamente. Marcelo e Patrícia ficaram visivelmente irritados com a presença de Clotilde, mas não podiam objetar abertamente sem parecerem suspeitos. Sua amiga não precisa se incomodar, mãe. Podemos contratar uma enfermeira, sugeriu Marcelo com falsa preocupação. Bobagem, filho. Clotilde está adorando a companhia. Não é mesmo, querida? Além disso, ela faz aquele bolo de fubá que você tanto gostava na infância. A menção ao bolo não foi acidental. Era um lembrete do tempo em que Marcelo era apenas um menino que corria para a cozinha, atraído pelo cheiro de canela e fubá fresco. Um menino que eu ainda tentava enxergar naquele homem corrompido pela ambição. Durante aquela semana de espera, meus sentimentos oscilavam entre determinação e profunda tristeza. Em alguns momentos, questionava se estava fazendo a coisa certa, armando uma cilada para meu próprio filho. Em outros, lembrava do empurrão na escada, das palavras cruéis, da conspiração para me roubar e internar. E minha resolução se fortalecia. Uma noite, sozinha em meu quarto enquanto Clotilde dormia no quarto de hóspedes, permiti-me chorar pela primeira vez desde que iniciamos o plano. Chorei pelo menino que criei com tanto amor. Chorei pela família que imaginei ter. Chorei pela traição que dilacerava meu coração materno. Mas quando o sol nasceu na manhã seguinte, sequei minhas lágrimas. A hora da autopiedade havia passado. Agora era tempo de justiça. Não apenas para mim, mas para todos que Marcelo havia prejudicado com sua ganância sem limites. O Dr. Paulo ligou ao meio-dia com a notícia que esperávamos. Está tudo pronto, Dona Berenice.
Podemos executar o plano quando a senhora quiser. Olhei pela janela da cozinha, observando o quintal onde Marcelo deu seus primeiros passos, onde comemorou aniversários, onde cresceu sob meus cuidados. A dor ainda estava lá, provavelmente nunca se dissiparia completamente. Mas junto dela havia agora uma resolução férrea. Amanhã, respondi firmemente. Vamos terminar isso amanhã. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. O céu ainda estava escuro, com apenas um leve tom azulado anunciando o amanhecer. Aquele seria o dia mais importante da minha batalha silenciosa. Sentei-me na beira da cama, o braço já sem o gesso pesado, mas ainda dolorido nos dias úmidos como aquele. Olhei para minhas mãos, enrugadas, com manchas da idade, veias proeminentes, mas ainda fortes o suficiente para segurar as rédeas do meu destino. Ouvi Clotilde se movimentando na cozinha. O aroma de café fresco invadiu o corredor, trazendo um pouco de conforto para aquela manhã tensa. Vesti meu hobby azul claro, calcei os chinelos e segui para começar o dia que mudaria tudo. "Dormiu bem?" perguntou minha amiga, servindo uma xícara fumegante. "Quase nada", confessei. Fiquei ensaiando mentalmente cada passo. Clotilde apertou minha mão sobre a mesa. "Vai dar certo, Berenice. Você é mais forte do que ele imagina." O plano era meticuloso, elaborado ao longo de semanas de preparação. Naquela manhã, eu ligaria para Marcelo, deixando escapar que estava preocupada com o tesouro, nossa senha combinada. Diria que precisava verificar se tudo continuava intacto, especialmente depois do último temporal que havia atingido Ribeirão Preto. A ganância faria o resto. Ele insistiria em me acompanhar, alegando preocupação com minha segurança. Às 8 horas em ponto, disquei seu número. Ele atendeu no segundo toque, a voz sonolenta indicando que ainda estava na cama. "Mãe, aconteceu alguma coisa?" "Bom dia, filho. Desculpe ligar tão cedo, mas não consegui dormir direito. Estou preocupada. Você sabe, com aquele assunto que conversamos. Pude sentir a mudança imediata em sua respiração." "Que assunto, mãe?" "O tesouro do seu pai." Sussurrei como se temesse ser ouvida. "Houve aquela tempestade forte ontem à noite. O porão da chácara sempre inunda um pouco quando chove assim. Preciso verificar se está tudo bem." Houve um breve silêncio. Quase pude visualizar os olhos dele se arregalando, a mente calculando rapidamente as possibilidades. "Não se preocupe com isso, mãe. Eu te levo até lá hoje mesmo. Que tal depois do almoço?" "Seria ótimo, filho. Fico mais tranquila com você me acompanhando." Desliguei com um sorriso discreto. A isca havia funcionado perfeitamente. Imediatamente liguei para o Dr. Paulo, usando o telefone pré-pago. Ele mordeu. "Virá me buscar depois do almoço." "Perfeito. Já acionei Larissa e os investigadores. Fernanda também estará a postos. Quanto à sua neta, tem certeza que quer envolvê-la nesta fase? Isabela merece testemunhar o desfecho. Além disso, ela é peça-chave para comprovar o padrão de abuso. Ninguém questionaria o testemunho de uma filha contra o próprio pai se não houvesse verdade nele." As horas seguintes passaram em um borrão de atividade discreta. Clotilde ajudou a preparar um almoço simples que mal consegui tocar. Doutor Roberto, o ortopedista, passou brevemente para me entregar cópias do laudo médico, atestando minha plena capacidade mental. "Só por precaução", disse ele. Isabela enviou mensagem confirmando que viria direto da escola, alegando para os pais que precisava me ajudar com exercícios de fisioterapia. Às 13h30, ouvi o carro de Marcelo estacionando em frente à casa. Respirei fundo, ajeitei o colar de pérolas que havia sido presente de Arnaldo em nosso 30º aniversário de casamento e assumi meu papel de idosa frágil e confusa. "Mãe, está pronta?" Sua voz soou ansiosa ao entrar. "Quase, filho. Só preciso pegar meu casaquinho. O tempo anda tão instável." Enquanto me movia lentamente pela sala, notei seus olhos inquietos vasculhando o ambiente, como se o tesouro pudesse estar escondido ali mesmo, à vista de todos. Sua impaciência era palpável. Ele mal conseguia disfarçar a ansiedade de finalmente colocar as mãos no que acreditava ser uma fortuna escondida. "A senhora vai sozinha?" perguntou quando notou Clotilde na cozinha. "Sim, é um assunto de família", respondi, trocando um olhar significativo com minha amiga.
que assentiu discretamente. O caminho até a chácara em Sertãozinho levava cerca de 40 minutos. Durante o trajeto, Marcelo tentou extrair mais informações, sondando sobre valores, sobre como o dinheiro estava armazenado, sobre quem mais sabia do segredo. Respondi com frases vagas e histórias sobre como seu pai desconfiava do sistema bancário desde os confiscos do Plano Collor. Ele começou a guardar pequenas quantias mensalmente. Dizia que ninguém nota quando você constrói uma fortuna aos poucos, como formigas trabalhando. E quanto acumularam ao longo dos anos? Marcelo mal disfarçava a avidez. Nunca contamos o total, respondi com um ar misterioso. Seu pai preferia assim. Dizia que quando você conhece o tamanho exato da sua fortuna, corre o risco de se tornar escravo dela. Olhei pela janela do carro, observando a paisagem mudando gradualmente do cenário urbano para áreas mais rurais. A chácara da família ficava em um terreno de 2 alqueires, com uma casa simples ao estilo colonial, um pequeno pomar e um riacho aos fundos. Fora a herança dos meus pais, que a compraram quando a região ainda era predominantemente agrícola. Conforme nos aproximávamos, senti meu coração acelerar, não por medo, mas pela antecipação do que estava prestes a acontecer. Anos de manipulação, mentiras e abusos chegariam ao fim naquela tarde ensolarada de outubro. "Está tudo bem, mãe? A senhora parece pálida", comentou Marcelo, interpretando minha tensão como fragilidade. "Só um pouco cansada, filho. Não tenho mais a energia de antes." Ele estacionou em frente à casa de madeira e alvenaria. O jardim, outrora meticulosamente cuidado por mim, mostrava sinais de abandono desde que Marcelo assumira o controle da propriedade. Roseiras sem poda, grama alta, folhas secas acumuladas no caminho de pedras. "Vamos logo verificar esse tesouro", ele disse, mal escondendo a impaciência enquanto me ajudava a sair do carro. "Não tenha pressa, filho. Ele ficou escondido por décadas. Não vai desaparecer nos próximos minutos." Caminhei lentamente pelo jardim, apoiando-me propositalmente em seu braço, interpretando uma fragilidade maior do que realmente sentia. Cada passo era calculado para aumentar sua ansiedade e, consequentemente, diminuir sua cautela. "Onde exatamente está guardado, mãe?" perguntou quando entramos na casa, seus olhos vasculhando cada canto como um caçador rastreando sua presa. "Seu pai era muito esperto para escolher lugares óbvios, Marcelo. Venha, vamos até o porão." A escada que levava ao porão era íngreme e mal iluminada. Desci com cuidado genuíno. Uma queda real não fazia parte dos meus planos. O ar lá embaixo era úmido e carregado com o cheiro de terra molhada e madeira antiga. "Acenda a luz, por favor", pedi, apontando para o interruptor antigo na parede. A lâmpada amarelada revelou um espaço amplo, com estantes empoeiradas cheias de objetos guardados ao longo de décadas. Ferramentas enferrujadas de jardinagem, móveis quebrados aguardando conserto que nunca viria, caixas de decorações natalinas, álbuns de fotografias. A história de nossa família empilhada e esquecida. "Onde está? Não vejo nenhum cofre ou esconderijo." Marcelo já não se preocupava em esconder sua impaciência. Caminhei até um antigo armário de madeira maciça encostado na parede dos fundos. Seu pai sempre dizia que o melhor lugar para esconder algo valioso é à vista de todos. Marcelo se aproximou, quase ofegante de expectativa. Abri as portas do armário, revelando apenas roupas antigas, cobertores amarelados pelo tempo, algumas caixas de sapatos. "Não entendo", ele franziu a testa, confuso. "O segredo não está no que você vê, mas no que não percebe", falei em tom enigmático, enquanto empurrava o armário alguns centímetros para o lado, revelando o que parecia ser apenas parte da parede. Os olhos dele se arregalaram quando pressionei um ponto específico e uma pequena porta camuflada se abriu. O compartimento secreto, construído por Arnaldo décadas atrás, tinha cerca de 1 metro quadrado, espaço suficiente para guardar um pequeno cofre ou caixas de documentos. "Impressionante", murmurou Marcelo, incapaz de esconder a admiração. "Nunca imaginaria isso aqui." Seu pai era muito habilidoso com marcenaria. Construiu isso nas folgas dos finais de semana, sem contar a ninguém. Dentro do compartimento, havia uma antiga caixa de metal, do tipo usado para guardar documentos importantes.
Marcelo deu um passo à frente, quase me empurrando para o lado em sua ânsia. Espere, falei, segurando seu braço. Há uma combinação. Girei os pequenos discos do cadeado numerado com deliberada lentidão, prolongando o momento. Os números que escolhi não eram aleatórios. 190876, a data de nascimento de Marcelo. A senha sempre foi você, comentei com voz embargada. Seu pai dizia que nosso maior tesouro era nosso filho. Por um instante fugaz, vi algo em seus olhos. Uma sombra de emoção genuína. Talvez culpa, talvez saudade do pai. Mas logo foi substituída pela ganância quando o cadeado se abriu com um clique. Vamos, mãe. O que tem aí dentro? Levantei a tampa lentamente, revelando. Nada além de alguns envelopes amarelados e um pequeno caderno de capa preta. Mas cadê o ouro? O dinheiro? Sua voz oscilava entre incredulidade e fúria nascente. O verdadeiro tesouro nunca foi material, Marcelo. Antes que ele pudesse reagir, ouvi passos descendo a escada. Dr. Paulo apareceu primeiro, seguido por Larissa Bonfim e dois homens de terno que não reconheci. Pela expressão atordoada de Marcelo, ele conhecia muito bem quem eram. O que significa isso? Quem são essas pessoas? Ele tentou soar indignado, mas o medo já transparecia em sua voz. Senhor Marcelo Carvalho? Um dos homens se adiantou, mostrando um distintivo. Sou o inspetor Torres da Polícia Federal, Divisão de Crimes Financeiros. Precisamos que o senhor nos acompanhe para esclarecimentos sobre certas irregularidades identificadas no Banco Nacional. Isso é algum tipo de engano? Ele gaguejou, recuando um passo. Mãe, o que está acontecendo? Fechei a caixa de metal com calma e me levantei, deixando cair a máscara de fragilidade que havia usado por tanto tempo. Quando falei, minha voz soou firme e clara. Não há engano algum, Marcelo. Assim como não há tesouro escondido. Nunca houve. Era apenas uma isca para expor o que você se tornou. A senhora armou isso tudo? A compreensão lentamente se formava em seu rosto, seguida por uma fúria crescente. Sua velha manipuladora. Ele deu um passo em minha direção, mas o inspetor Torres foi mais rápido, colocando-se entre nós. Mais uma acusação para a lista, Sr. Carvalho? Ameaça contra a pessoa idosa? Larissa Bonfim adiantou-se, segurando uma pasta de documentos. Identificamos um padrão sistemático de desvios na sua agência, Sr. Carvalho. Valores pequenos sendo redirecionados de contas de clientes idosos para empresas fantasmas ligadas ao senhor e seu associado, Henrique Duarte. Estamos falando de mais de 2 milhões de reais nos últimos 18 meses. O rosto de Marcelo empalideceu. Seus olhos saltavam de uma pessoa para outra, como um animal acuado buscando uma rota de fuga. Precisaremos que o senhor nos acompanhe à delegacia para prestar depoimento, continuou o inspetor. Temos um mandado de busca e apreensão para sua residência e escritório. Isso é ridículo. Vocês não têm provas de nada. Dr. Paulo sorriu discretamente, erguendo o pequeno caderno preto que eu havia retirado da caixa. Na verdade, temos. Sua mãe tem registrado meticulosamente cada ação sua nos últimos meses. Temos também os depoimentos da senhora Larissa sobre as irregularidades no banco, do doutor Roberto Siqueira sobre a fratura incompatível com queda acidental, da assistente social Fernanda Macedo sobre o padrão de abuso patrimonial, além das evidências coletadas por sua própria filha. Como em uma deixa teatral perfeitamente cronometrada, Isabela surgiu no topo da escada do porão. Seus olhos encontraram os do pai, transmitindo não ódio, mas uma profunda decepção. Por que, pai? Sua voz jovem ecoou no porão silencioso. Marcelo pareceu desmoronar diante da presença da filha. Toda sua arrogância evaporou, deixando apenas um homem assustado enfrentando as consequências de suas escolhas. Isabela, você não entende. Eu fiz isso por nós, pela nossa família. Não, pai. Você fez por ganância. Roubou sua própria mãe. Me ensinou que dinheiro é mais importante que pessoas. Aquelas palavras pareceram atingi-lo mais profundamente que qualquer acusação legal. Seus ombros caíram, derrotados não pela polícia ou pelos advogados, mas pelo julgamento sincero de sua filha. Os investigadores conduziram Marcelo escada acima. Ele ainda tentou argumentar, ameaçar, negociar, mas o peso das evidências era esmagador. Antes de sair, lançou-me um último olhar.
Uma mistura tóxica de raiva e incredulidade. A senhora vai se arrepender disso. Ainda é sua palavra contra a minha. Sustentei seu olhar sem vacilar. Não, Marcelo. É sua própria ganância contra você. Eu apenas deixei que ela se mostrasse. Quando o barulho dos carros se afastou, deixando a chácara em silêncio, senti minhas pernas fraquejarem. A adrenalina que me sustentara durante toda a confrontação começava a dissipar, deixando apenas o cansaço e uma tristeza profunda. Isabela se aproximou, segurando minha mão com carinho. Vó, a senhora está bem? Vou ficar. Respondi enquanto subíamos lentamente as escadas, deixando para trás o falso esconderijo e tudo o que ele simbolizava. Algumas feridas levam tempo para cicatrizar. Doutor. Paulo nos esperava na sala da casa, organizando os próximos passos. A audiência de custódia deve acontecer amanhã. Enquanto isso, iniciaremos o processo para anular todas as procurações e documentos fraudulentos. A senhora quer apresentar queixa formal por agressão física também? Olhei pela janela, para o pomar onde Marcelo brincava quando criança. As mesmas macieiras sob as quais ele construía cabanas imaginárias agora testemunhavam sua queda moral. Sim, respondi após um momento de reflexão. Não por vingança, mas para que ele compreenda completamente a gravidade de suas ações. Larissa, que nos acompanhara de volta à casa, acrescentou: o banco iniciará um processo criminal separado pelos desvios. Infelizmente, é provável que ele enfrente uma pena considerável. A palavra pena reverberou dolorosamente em meu peito. Apesar de tudo, ainda era meu filho. A criança que embalei, o jovem que orientei, o homem que se perdeu em algum ponto do caminho. E quanto a Patrícia? Perguntou Isabela, visivelmente preocupada com o que aconteceria com sua mãe. Precisaremos determinar o nível de envolvimento dela, explicou o Dr. Paulo. Se foi apenas cúmplice passiva ou participante ativa nos crimes. Naquela tarde, enquanto o sol começava sua descida no horizonte, sentamos na varanda da chácara. Eu, Isabela, Dr. Paulo, Larissa e mais tarde Clotilde, que veio nos encontrar. Compartilhamos um silêncio compreensivo, cada um processando à sua maneira os eventos daquele dia. O que a senhora vai fazer agora, vó? Perguntou finalmente Isabela, sua voz quebrando o silêncio. Contemplei a pergunta por um momento, observando o céu que se tingia de laranja e rosa. Pela primeira vez em meses, senti-me verdadeiramente livre para escolher meu próprio caminho. Primeiro, vou recuperar tudo que me foi tirado. Não apenas os bens materiais, mas minha dignidade e independência. Depois, um sorriso lento formou-se em meus lábios. Talvez esteja na hora de reabrir a confeitaria. Sempre senti falta do aroma dos bolos saindo do forno. Isabela apertou minha mão, seus olhos brilhando com uma mistura de admiração e alívio. Posso ajudar nos finais de semana? Sempre quis aprender suas receitas secretas. Nada me faria mais feliz. À medida que o dia chegava ao fim, uma sensação de paz começou a substituir gradualmente a tensão acumulada. O caminho à frente ainda seria longo e certamente doloroso em muitos momentos. Haveria depoimentos a dar, processos a acompanhar, feridas emocionais a curar. Mas pela primeira vez desde o empurrão na escada, senti que estava novamente no controle da minha própria vida. A fragilidade que fingi por tanto tempo havia me dado a força necessária para enfrentar meu maior desafio. Em minha busca por justiça, redescobri a mulher resiliente que sempre fui. A mesma que criou um filho sozinha após ficar viúva. A mesma que administrou uma confeitaria bem-sucedida por décadas. A mesma que agora, aos 68 anos, estava pronta para recomeçar. A noite caiu sobre a chácara, envolvendo-nos em sua serenidade. Amanhã seria um novo dia, com seus próprios desafios. Mas esta noite permitiria-me apenas existir no presente momento, sob as estrelas que testemunharam silenciosamente minha jornada de volta à liberdade. 3 meses se passaram desde aquela tarde na chácara. O outono chegou, trazendo ventos mais frescos e folhas douradas que dançavam pelas calçadas de Ribeirão Preto. Minha vida havia se transformado completamente, como uma massa de bolo que muda sua natureza ao enfrentar o calor do forno. Marcelo aguardava julgamento em prisão preventiva.
As acusações contra ele se multiplicaram quando a investigação do Banco Nacional aprofundou-se, revelando um esquema muito maior do que imaginávamos inicialmente. Não eram apenas os idosos que ele vitimava, mas dezenas de clientes de diversos perfis. O império de mentiras que construiu desmoronou como um castelo de cartas sob o peso das evidências. Patrícia, minha nora, enfrentava acusações de cumplicidade passiva. Sua advogada trabalhava em um acordo de delação premiada, oferecendo informações em troca de uma pena reduzida. Isabela, com seus recém-completados 18 anos, havia se mudado para minha casa, incapaz de suportar o ambiente tóxico que restou no apartamento da família após a prisão do pai. Nunca imaginei que acabaríamos assim, ela comentou certa noite enquanto jantávamos. É como se nossa família fosse uma daquelas sobremesas perfeitas por fora, mas completamente ocas por dentro. As famílias são como receitas complexas, querida. Às vezes, mesmo seguindo todos os passos corretamente, algo dá errado no processo. Aquela conversa aconteceu 2 semanas antes do evento que marcaria definitivamente o encerramento daquele capítulo doloroso da minha vida, o aniversário de Marcelo. Mesmo preso, mesmo depois de tudo que fez, não consegui simplesmente ignorar a data. Afinal, por mais que tivesse se transformado em um criminoso, ele continuava sendo meu filho, o bebê que embalei em meus braços, o menino que ensinei a andar. Foi Isabela quem sugeriu algo inusitado. Vó, e se fizéssemos uma festa? Uma festa de aniversário para seu pai? Na cadeia? Não exatamente. Uma festa aqui em casa, no mesmo dia. Não para celebrar o pai que ele se tornou, mas para marcar um novo começo para nós. A ideia soou estranha no início, mas aos poucos ganhou forma em minha mente. Não seria uma comemoração convencional, mas um ritual de encerramento. Um momento para nos despedirmos simbolicamente do passado e abraçarmos o futuro que estávamos construindo. Decidimos fazer algo pequeno, apenas para pessoas que haviam sido fundamentais em nossa jornada. Clotilde, obviamente, Dr. Paulo e Fernanda Macedo, que continuavam nos auxiliando com os processos legais. Dr. Roberto, que testemunhara em meu favor durante as audiências preliminares. Larissa Bonfim, cuja investigação meticulosa no banco havia sido decisiva. E, surpreendentemente, alguns dos clientes idosos que também haviam sido vítimas de Marcelo, pessoas que conheci durante o processo e com quem desenvolvi uma inesperada solidariedade. Os preparativos trouxeram de volta uma energia que há muito não sentia. Depois de anos afastada da cozinha profissional, voltei a fazer o que mais amava: criar com açúcar, farinha e manteiga pequenas obras de arte comestíveis. Isabela se revelou uma aprendiz talentosa, absorvendo técnicas e segredos de confeitaria com entusiasmo juvenil. A senhora deveria mesmo reabrir a confeitaria. Ela insistia enquanto decorávamos cupcakes com glacê colorido. Tem tanta coisa para ensinar, tantas receitas que não podem ficar esquecidas. Quem sabe? A vida tem nos surpreendido tanto ultimamente. Na verdade, a ideia já vinha ganhando força em meu coração. Os processos judiciais haviam me devolvido o controle legal sobre meus bens. A chácara estava segura, assim como o sobrado onde morava. O imóvel onde funcionava a antiga Doces Memórias, que Marcelo tentara vender, permanecia intacto, um pouco deteriorado pelo tempo, mas nada que uma boa reforma não resolvesse. Durante aquelas semanas de preparação, algo começou a mudar também em minha relação com o passado. A dor da traição não desapareceu completamente, provavelmente nunca desapareceria, mas transformou-se em algo diferente, menos lancinante, mais como uma cicatriz antiga que eventualmente dói em dias frios. Na véspera do evento, recebi uma carta inesperada. O envelope cinza com o timbre do sistema prisional me fez congelar por um instante. A caligrafia era inconfundivelmente de Marcelo. "A senhora não precisa ler isso agora", disse Isabela, percebendo meu desconforto. "Pode guardar para quando se sentir pronta." Balancei a cabeça, determinada. Não, preciso enfrentar isso como enfrentei todo o resto. Com mãos levemente trêmulas, abri o envelope. A carta era surpreendentemente breve. "Mãe, soube que amanhã é a festa.
Imagino que seja sua forma de mostrar que venceu. Parabéns! Você sempre foi mais esperta do que eu supus. Não estou pedindo perdão. Ainda acho que você exagerou e podíamos ter resolvido tudo em família, sem envolver a polícia e arruinar minha carreira. Mas quero que saiba de uma coisa. Naquela caixa vazia no porão, esperava encontrar ouro e dinheiro. No fundo, acho que encontrei algo mais valioso. A compreensão de que nunca te conheci de verdade. Até algum dia, Marcelo. Dobrei a carta lentamente. Um misto de emoções contraditórias agitando-se em meu peito. Nem arrependimento genuíno, nem ódio completo. Apenas a constatação fria de um abismo que se formou entre nós. Talvez irreparável. Está tudo bem, vó? Isabela perguntou, preocupada com meu silêncio. Vai ficar, respondi, guardando a carta na gaveta da escrivaninha. Amanhã é um novo dia. E foi realmente um dia como nenhum outro. A manhã de sábado amanheceu com um céu de azul intenso, sem uma única nuvem. O tipo de dia que os confeiteiros amam, sem umidade excessiva para comprometer o glacê, temperatura perfeita para que tudo se mantenha no ponto. Os convidados começaram a chegar por volta das 4 da tarde. Clotilde foi a primeira, trazendo arranjos de flores frescas para decorar a sala. Dr. Paulo e Fernanda vieram juntos. Descobri que os dois haviam desenvolvido mais que uma parceria profissional nos últimos meses. Doutor. Roberto trouxe sua esposa Ana, uma professora universitária de literatura que rapidamente se encantou com minha pequena biblioteca. Larissa chegou acompanhada de sua filha adolescente, que imediatamente se juntou a Isabela na cozinha. Os últimos a chegar foram os mais inesperados. Um grupo de 5 idosos que haviam sido vítimas do esquema de Marcelo no banco. Entre eles, reconheci Dona Matilde, uma viúva de 77 anos que perdeu quase todas as suas economias, e seu antenor, um aposentado que quase precisou vender sua casa para cobrir os prejuízos causados pelos desvios. Espero que não se importe com nossa presença, disse Dona Matilde entregando-me um pequeno embrulho. Sabemos que deve ser difícil para a senhora, sendo mãe dele. Ao contrário, respondi emocionada com o gesto. Sua presença aqui representa exatamente o que esta reunião simboliza: superação. O presente era um pequeno anjo de porcelana, para proteger sua nova fase, explicou ela. A sala de estar do sobrado, agora decorada com flores e pequenas luzes, acolhia aquele grupo improvável unido por uma experiência compartilhada de traição e recuperação. A mesa central exibia o resultado de 3 dias de trabalho intenso na cozinha. Tortas de frutas vermelhas, carolinas recheadas com creme de confeiteiro, bombas de chocolate, tortinhas de limão e, no centro, um bolo de 3 andares decorado não com Feliz Aniversário, mas com a frase Novos Começos, em delicadas letras de glacê. Está na hora do brinde, anunciou Clotilde, distribuindo taças de espumante. Para Isabela e a filha de Larissa, suco de uva em taças idênticas. Inclusão importante em um momento simbólico. Todos se voltaram para mim, esperando que eu conduzisse aquele momento. Respirei fundo, sentindo o peso e a leveza daquele instante. Hoje não estamos celebrando um aniversário no sentido tradicional, comecei, minha voz mais firme do que esperava. Estamos marcando o nascimento de uma nova fase em nossas vidas. Cada pessoa nesta sala enfrentou sua própria batalha, sua própria dor. Alguns perderam economias de uma vida inteira. Outros, como eu, perderam laços que acreditavam ser inquebráveis. Fiz uma pausa, observando os rostos atentos ao meu redor. Pessoas que meses atrás eram estranhas, agora compartilhavam comigo um momento de profunda intimidade. Mas hoje não falaremos do que perdemos. Hoje celebramos o que ganhamos. Força que não sabíamos possuir. Amizades que nasceram das circunstâncias mais improváveis. E, principalmente, a chance de recomeçar. Ergui minha taça, o líquido dourado refletindo a luz suave do fim de tarde. Há novos começos. Há novos começos. Todos responderam em uníssono, o tilintar das taças selando aquele pacto silencioso de renovação. Foi durante a degustação das sobremesas que Larissa Bonfim se aproximou com uma proposta inesperada. Berenice, tenho observado como seus doces causaram impacto em todos aqui. Quando você mencionou que estava considerando reabrir sua confeitaria,
comecei a pensar. Ela explicou que o banco estava desenvolvendo um programa de reparação para as vítimas do esquema de Marcelo. Além de garantir o ressarcimento financeiro, buscavam maneiras de oferecer oportunidades de recomeço, especialmente para os idosos afetados. Estamos pensando em um projeto chamado Talentos Prateados, incentivando empreendedores da terceira idade. Você seria perfeita como nossa primeira participante. Poderíamos oferecer um financiamento especial para a reforma e reabertura da Doces Memórias. A ideia era tentadora, mas havia um componente que me incomodava. Agradeço a oferta, Larissa, mas não gostaria de ser beneficiada pelo mesmo banco onde meu filho causou tanto dano. Entendo completamente. Por isso pensamos em uma abordagem diferente. E se a nova confeitaria também funcionasse como um centro de capacitação? Você poderia ensinar suas técnicas a outras pessoas da sua faixa etária que perderam suas economias e precisam gerar renda. Seria uma forma de transformar toda essa experiência em algo verdadeiramente regenerativo. Enquanto Larissa falava, observei Isabela conversando animadamente com Dona Matilde, mostrando-lhe como havia decorado os cupcakes. Ao lado delas, seu antenor comentava sobre como o sabor da torta de frutas o lembrava das que sua mãe fazia. Um centro de capacitação, repeti, a ideia criando raízes em minha imaginação, com foco em pessoas da terceira idade. Exatamente. O Doces Memórias renasceria não apenas como confeitaria, mas como um espaço de transformação. Antes que pudesse responder, fui interrompida por Dr. Paulo, que pediu a atenção de todos para um anúncio importante. Tenho boas notícias, ele disse segurando alguns documentos. Hoje pela manhã, recebi a confirmação oficial. Todos os bens de Dona Berenice foram legalmente restituídos, incluindo a propriedade da confeitaria que havia sido irregularmente transferida. Além disso, o juiz determinou uma indenização por danos morais que deverá ser paga diretamente do patrimônio pessoal do réu. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Isabela correu para me abraçar, seus olhos brilhando de alegria. Isso significa que a senhora está oficialmente livre, vó. Livre para fazer o que quiser. Livre. A palavra reverberou em meu ser como uma nota musical perfeita. Após meses de batalhas judiciais, embates emocionais e reconstrução paciente, finalmente podia dizer que havia recuperado não apenas meus bens materiais, mas minha autonomia completa. Foi naquele momento, cercada por pessoas que haviam se tornado uma improvável família estendida, que tomei minha decisão. Vamos fazer isso, anunciei, voltando-me para Larissa. Vamos reabrir o Doces Memórias como um centro de capacitação, mas com uma condição. Quero que seja um projeto independente, não diretamente vinculado ao banco. Podemos estruturar como uma associação sem fins lucrativos, sugeriu Dr. Paulo, sempre atento às questões legais. O banco poderia ser apenas um dos apoiadores iniciais, junto com outros parceiros que podemos buscar. E eu posso ajudar com a parte administrativa, ofereceu Fernanda. Tenho experiência com projetos sociais. A ideia crescia, ganhava contornos mais definidos a cada sugestão. Vi-me novamente empreendendo, mas desta vez com um propósito ainda mais significativo do que quando abri a confeitaria original, décadas atrás. A senhora poderia ensinar aquelas rosquinhas de canela que sempre foram meu sonho de consumo, brincou o Dr. Roberto. E eu adoraria aprender seus segredos para bolos sem glúten, acrescentou Ana, sua esposa. O entusiasmo era contagiante. Logo, todos contribuíam com ideias, sugestões, ofertas de ajuda. O que começara como uma despedida simbólica, transformava-se em uma celebração de possibilidades. Quando os convidados começaram a se despedir, já passava das 9 da noite. O céu estrelado de Ribeirão Preto emoldurava aquele momento de transição. Abracei cada um deles com genuína gratidão, não apenas pelo apoio durante os momentos difíceis, mas por estarem ali, construindo comigo esta nova fase. Clotilde foi a última a sair, depois de me ajudar a guardar as louças e organizar a cozinha. Você está diferente, ela comentou enquanto colocava o casaco. Tem um brilho nos olhos que não via há anos. É o brilho de quem finalmente compreendeu que nunca é tarde para recomeçar, respondi, abraçando minha amiga de tantas décadas. Quando fechei a porta,
Encontrei Isabela na sala, contemplando o bolo parcialmente consumido. Sobrou bastante, ela observou. O que faremos com isso? Olhei para aquela obra que havíamos criado juntas. O bolo de novos começos, que marcava não apenas a data de nascimento de Marcelo, mas o renascimento de nossas próprias vidas. Amanhã cedo vamos levar fatias para o Asilo São Francisco. Os idosos de lá adorarão ter uma sobremesa especial no café da manhã de domingo. Isabela sorriu, aquele sorriso luminoso que me lembrava tanto dela criança, antes que as sombras da ganância de seus pais obscurecessem sua juventude. Sabe, vó, sempre me perguntei como a senhora conseguia transformar ingredientes simples como farinha e açúcar em algo tão especial. Agora percebo que está fazendo a mesma coisa com nossa vida, transformando ingredientes amargos em algo doce e significativo. Suas palavras tocaram profundamente meu coração. Abracei minha neta, sentindo nela o futuro que valia a pena construir. Naquela noite, sentada na varanda dos fundos com uma última taça de espumante, contemplei as estrelas com uma sensação de paz que não experimentava há muito tempo. O caminho havia sido doloroso, um braço quebrado, um coração partido, uma família fraturada. Mas das cinzas daquela destruição, algo novo e potente emergia. Em menos de 6 meses, passara de vítima a sobrevivente, e agora, a criadora de oportunidades. O empurrão que deveria me derrubar acabou me impulsionando para um lugar mais elevado. Isso foi uma lição, sua velha inútil. Ele havia dito naquele dia fatídico ao pé da escada. E foi realmente uma lição, mas não aquela que ele pretendia. Foi uma lição sobre resiliência, sobre dignidade, sobre a força que habita mesmo nos corpos envelhecidos pelo tempo. Ergui minha taça em um brinde silencioso às estrelas. A novos começos, sussurrei para a noite, saboreando não apenas o espumante, mas principalmente o gosto doce da liberdade reconquistada. Olá, meu nome é Berenice Carvalho, e hoje compartilhei com vocês a história de como transformei o maior pesadelo da minha vida em uma oportunidade de recomeço. Como uma mulher de 68 anos, confeiteira aposentada, conseguiu enfrentar o próprio filho que a empurrou escada abaixo, quebrou seu braço e tentou roubar tudo que construí em décadas de trabalho. Muitos de vocês talvez estejam se perguntando como alguém recupera a dignidade após ouvir do próprio filho. Isso foi uma lição, sua velha inútil. Agora vá pagar as contas. Enquanto a nora ri da sua dor e humilhação. A resposta é simples e ao mesmo tempo complexa. Com paciência, estratégia e a ajuda de pessoas que realmente se importam. Minha história começou com um empurrão na escada, mas não terminou com um braço quebrado. Aquele momento doloroso foi apenas o início de uma jornada que me levou a descobrir forças que nem eu sabia que possuía. Durante meses, fingi fragilidade, enquanto secretamente recolhia evidências dos crimes de Marcelo, não apenas contra mim, mas contra dezenas de clientes do banco onde trabalhava. Com a ajuda da minha neta Isabela, da minha amiga Clotilde, do advogado Dr. Paulo, da assistente social Fernanda, do médico Dr. Roberto e da gerente bancária Larissa, montei uma armadilha perfeita. Criei a história de um tesouro escondido, sabendo que a ganância de Marcelo o faria cair diretamente na rede que preparei. E quando finalmente o confrontei naquela chácara em Sertãozinho, quando os investigadores o levaram sob acusações de fraude financeira e abuso de idosos, senti não apenas a satisfação da justiça sendo feita, mas a libertação de um peso que carregava há tanto tempo. O peso de tentar enxergar no homem ganancioso o menino que um dia criei com tanto amor. Os meses seguintes foram de reconstrução. Recuperei legalmente meus bens, reaproximei-me da minha neta e encontrei um novo propósito: transformar minha antiga confeitaria, Doces Memórias, em um centro de capacitação para idosos que, como eu, precisavam recomeçar após perdas significativas. Aquela festa que organizamos no dia do aniversário de Marcelo simbolizou perfeitamente essa transição. Não era uma celebração de vitória sobre meu filho, mas de vitória sobre o medo, a insegurança
e a sensação de impotência que tantos idosos sentem quando são vítimas de abuso financeiro e emocional. Se há uma lição que aprendi nessa jornada, é que nunca é tarde para se levantar após uma queda, que os anos podem ter marcado meu corpo com rugas e cabelos brancos, mas meu espírito mantém a mesma determinação da jovem que abriu sua primeira confeitaria décadas atrás. Que a idade pode fragilizar nossos ossos, mas não precisa fragilizar nossa dignidade. Esta história que compartilhei hoje não é apenas minha. É a história de milhares de idosos que diariamente enfrentam algum tipo de abuso, às vezes velado sob o disfarce de cuidado e proteção. É a história de pessoas que são vistas como inúteis, simplesmente porque acumularam anos de vida, como se a experiência fosse um fardo e não um tesouro. Quando Marcelo me empurrou naquela escada, ele não imaginava que estava, na verdade, me empurrando para um novo patamar de existência. Onde eu não apenas sobrevivi aos seus abusos, mas usei essa experiência para criar algo significativo. Hoje, o Doces Memórias não é apenas uma confeitaria, mas um espaço onde pessoas da minha idade redescobrem seus talentos, recuperam sua autoestima e encontram uma nova forma de contribuir para a sociedade. O braço que quebrei já está curado. O coração ainda carrega cicatrizes que provavelmente nunca desaparecerão completamente. A dor de ver um filho transformar-se em um criminoso é algo que nenhuma mãe deveria experimentar. Mas aprendi que mesmo das experiências mais amargas, podemos extrair algo doce, assim como na confeitaria, onde o cacau amargo se transforma em delicioso chocolate através do processo correto. Hoje, quando olho para minha neta Isabela ajudando nas aulas de confeitaria, quando vejo Dona Matilde vendendo com orgulho os bolos que aprendeu a fazer conosco, quando observo seu antenor recuperando sua autoestima ao dominar a arte dos pães artesanais, sinto que todo aquele sofrimento teve um propósito maior. E é por isso que decidi compartilhar minha história com vocês. Porque sei que muitos que me assistem agora podem estar enfrentando situações semelhantes. Talvez não exatamente um filho que os empurra a escada abaixo, mas algum tipo de abuso que os faz sentir diminuídos, inúteis, descartáveis. A você que está nessa situação, quero dizer, não está sozinho. Não tenha vergonha de buscar ajuda. Não acredite quando dizem que você não tem valor ou direitos. A idade pode trazer limitações físicas, mas também traz sabedoria e resiliência que os mais jovens ainda não desenvolveram. Se minha história tocou seu coração de alguma forma, peço que compartilhe com quem possa precisar ouvir esta mensagem de esperança e renovação. O canal Vovó Lembrou existe exatamente para isso, para dar voz às nossas histórias, para mostrar que a terceira idade não é o fim da estrada, mas uma nova fase repleta de possibilidades. Gostaria imensamente que você se inscrevesse no canal para acompanhar mais histórias como a minha. São relatos reais, de pessoas reais, enfrentando os desafios e as alegrias desta fase da vida. Cada inscrição é uma forma de dizer que nossas histórias importam, que nossas vozes merecem ser ouvidas. E se puder, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe suas impressões, suas experiências, ou simplesmente uma palavra de apoio. Essa interação é fundamental para criarmos uma comunidade forte, onde idosos e seus familiares possam encontrar compreensão e solidariedade. Não se esqueça também de deixar seu like para que mais pessoas possam encontrar este canal. É um gesto simples, mas que faz uma grande diferença na visibilidade do nosso trabalho. Para quem puder e quiser contribuir de forma mais direta, temos o Valeu Demais, uma forma de doação que ajuda a cobrir os custos de produção e nos permite trazer mais vídeos diariamente. Cada contribuição, por menor que seja, é essencial para mantermos este espaço de compartilhamento de histórias e experiências. Fazer estes vídeos exige dedicação, pesquisa e muito trabalho nos bastidores. Sua ajuda no Valeu Demais permite que continuemos oferecendo conteúdo de qualidade, dando voz a pessoas como eu, que um dia foram silenciadas e diminuídas. Antes de me despedir, gostaria de dizer que, apesar de tudo que passei, não guardo rancor.
A vida é muito curta e preciosa para ser desperdiçada com sentimentos negativos. Hoje, prefiro focar na reconstrução, no compartilhamento, no apoio mútuo entre gerações. Como sempre digo nas aulas do Doces Memórias, a receita perfeita não é aquela que nunca falha, mas aquela que nos ensina algo novo a cada tentativa. Minha vida foi uma sequência de tentativas, algumas bem-sucedidas, outras nem tanto. Mas cada experiência trouxe aprendizados valiosos que hoje posso compartilhar com vocês. Sou Berenice Carvalho, tenho 68 anos, e esta foi a história de como descobri que ninguém tem o direito de me chamar de inútil. Nem mesmo meu próprio filho. Espero que minha experiência inspire você a reconhecer seu próprio valor, independentemente da idade que tenha. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal Vovó Lembrou, deixar seu like e comentar o que achou desta história. E se puder, contribua com o nosso Valeu Demais para que possamos continuar trazendo histórias que inspiram, confortam e mostram que sempre há um novo capítulo para ser escrito em nossas vidas. Até o próximo vídeo, onde compartilharemos mais uma história de superação, força e recomeço. Porque lembrar é uma forma de resistir e de transformar nossas experiências em sabedoria para as futuras gerações.